Carol Ardo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre mais um anime que se inicia nessa temporada linda, cheirosa e prazerosa de primavera, a nossa temporada de Haru. Para todo caso, o anime em questão que eu vou falar é de uma franquia mega famosa, mega conhecida. Sim, estamos falando de uma franquia que envolve nostalgia, mas continua até hoje com sagas novas, modos de invocação novos, cartas novas, modos de duelo novos, e a gente vai notar que na sétima temporada terá essa reinvenção mais uma vez. Ou seja, você já deve saber sobre o que estamos falando. Se não sabe, você já deve ter visto pelo título, pela thumb. Vamos falar hoje sobre Yu-Gi-Oh!, em específico sua sétima temporada, Yu-Gi-Oh! Sevens. Para todo caso, no foco do vídeo de hoje, irei exaltar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei do primeiro episódio. Vou falar, digamos, dos personagens, o que eu achei, minha primeira impressão sobre eles. Vou falar do Rush Duel, que é o novo modo de duelo. Além de falar, talvez, um pouco do fanservice que teve. Porque essa saga, eu acho que não vai ter fanservice, embora seja uma saga que é para comemorar os 20 anos da franquia. Eu acredito que o fanservice deve vir através das cartas, como foi mostrado. Primeiro episódio, eles apresentam Blue Eyes White Dragon. Então, eu acredito que é capaz de até o episódio 10 a gente ver o Mago Negro, ou a gente ver o Stardust Dragon, conforme a obra vai passando, mas eu acho que o fanservice dessa vez vai vir através das cartas. Ao meu ver, é a minha opinião, mas para todo caso, devemos esperar a franquia se estender, os episódios forem lançados, para saber e para conversar. Para todo caso, vamos ressaltar alguns pontos principais que eu tenho para falar logo do primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Sevens, que fica mais conhecido como o Rush Duel, o novo modo de duelo dessa sétima temporada que foi implementado na franquia Yu-Gi-Oh! Começando a falar bem rápido a minha opinião sobre esse primeiro episódio, eu diria que foi uma ótima estreia, foi uma boa estreia. Eu diria que tem certas partes que são empolgantes, como por exemplo o Rush Duel, a maneira que o protagonista inventou, digamos que de implementar nos duelos. Eu diria que o mistério em torno da Romy, que eu considero já Best Girl. Eu também diria que tem outras partes relevantes, como o próprio Blue Eyes White Dragon, foi fanservice supremo, a melhor carta que apareceu. Então, por esses quesitos, faz com que a obra já seja boa. Eles colocam o fanservice através das cartas, um modo de duelo novo e personagens interessantes. Por isso eu considero uma ótima estreia. Mas lembrando, o ar infantil persiste e se inicia nessa nova saga. É o ar que teve no Yu-Gi-Oh! Zero, é o ar que teve no Yu-Gi-Oh! Arc Five, ou seja, é alvo de elogios como de críticas. Se a gente for comparar o Yu-Gi-Oh! Vrains, ele de certa maneira até começou melhor. A gente viu um protagonista bem diferente, um protagonista que tinha um instinto de vingança, um protagonista bem misterioso. Eu diria que o Yu-Gi-Oh! Vrains é o melhor até para se dizer que é equiparável ao 5DS. Embora a gente saiba que o 5DS por muitos é considerado o melhor Yu-Gi-Oh! Ainda mais pelo contexto criado, eu diria que na vibe Yu-Gi-Oh! Adulta, o Vrains ainda consegue, digamos que, manter. Então, uma comparação direta, a gente vê o Yu-Gi-Oh! Sevens, a gente já acha, caraca, que decepção, saudades, volta logo Vrains, quero ver a continuação da história com a Vivo. Tipo, é isso que a gente vai pensar. Só que o Sevens, não se esqueça, ele mantém a vibe dos Yu-Gi-Ohs anteriores, da quarta e da quinta temporada, só que com o passar do tempo, a vibe fica bem dark, se for comparar, e eu posso dizer que com 50, 100 episódios, talvez, a história fique muito mais cativante, muito mais interessante, se desenrole de uma maneira muito melhor. Eu posso dizer isso pela experiência do Yu-Gi-Oh! Zero, que teve isso. Era um Yu-Gi-Oh! Que foi péssimo no começo, mas com o desenrolar ficou perfeito, ficou ótimo até. E posso dizer pelo Arc 5, que é o Yu-Gi-Oh! Que eu considero o pior de todos, meia boca, mas que ele também pega essa vibe bem dark aí, digamos, e fica interessante também. Então posso dizer que provavelmente o Sevens vai seguir essa vibe, digamos que dos amigos do protagonista indo para o domínio das trevas, ou os amigos sendo mortos, e depois o protagonista tem que duelar para trazê-los de volta. Então vai ser tipo essa vibe aí de Yu-Gi-Oh! Só que, por isso eu digo, espera 50 episódios, não tem como ter uma opinião clara. Yu-Gi-Oh! É uma obra que só vai se desenrolando com o passar dos episódios, você tem que ter visto no mínimo 50 episódios para ter uma opinião com total certeza, e olhe lá, normalmente, às vezes é preciso uma segunda temporada, uma parte 2, segundo curso, digamos que para que a franquia fique boa. Será a mesma coisa, não adianta você ver só 10, 15, 24 episódios, porque não funciona. A franquia Yu-Gi-Oh! Você tem que continuar vendo, você tem que ver até 50, até 60, até 70, porque daí você pode dizer, caraca, agora sim a história tá boa, tá intensa. Então Sevens vai ser idêntico ao Zero nesse quesito, e acredito que é o Arc 5. Mas, para todo caso, eu diria que tem mais semelhanças até ao Arc 5, pelo fato de que eles fazem uma referência, digamos, ao protagonista, ele está reinventando o modo de duelar. No caso do Arc 5, a gente vê que ele faz uma invocação nova, ele é o pioneiro daquela invocação. E no caso, digamos que desse Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Dessa 7ª temporada, a gente vê que o protagonista ele não faz uma invocação nova, mas ele faz um modo de duelo novo, ele faz o Rush Duel. Tem as diferenças do Speed Duel, por exemplo. Então eu diria que nesse ponto é legal, porque eles mantêm uma referência, o protagonista quer reinventar, digamos, a forma como é duelo. A gente já viu em temporadas anteriores um modo de invocação novo, e nessa saga a gente viu um modo de duelo novo que o protagonista criou. Deve ser enfatizado isso. Nessa saga foi o protagonista que criou o Rush Duel. Eu acho que é bem interessante isso, porque ele viu que o mundo, o distrito onde ele vive, já estava perdendo brilho devido à forma como estava sendo conduzido os duelos. Então ele quer implementar a liberdade, e através do Rush Duel você consegue cativar, inspirar, empolgar enquanto as pessoas observam. Então é bem interessante, digamos, o protagonista já ganha em termos de carisma e a forma como ele desenvolve. Digamos que ele é muito melhor que o Yuma em Zeado. E eu posso dizer que, por saber duelar, né, já no começo esse protagonista é perfeito. Mas nada quanto o Yuma fica perfeito a partir da 2ª temporada. Mas em termos aqui, o Yuga, ele se mostra um protagonista muito bom já no começo. Mas então, acredito que assim, eu já disse um pouco das semelhanças e da visão, como você deve perceber o Yu-Gi-Oh! Sevens só tem uma opinião clara quando você vê 50 episódios no mínimo, e é um momento daí eu acredito que a história vai se desenrolar, mas até então eu gostei, digamos que do fanservice do Blue Eyes, gostei do modo de duelo, é algo que eu devo elogiar. O Rush Duel é totalmente sensacional, a gente vê que você pode implementar 3 monstros logo de entrada, obviamente você não ataca daí no primeiro turno, mas para compensar, quando você está sem cartas, você pode sacar até 5, o que causa a reviravolta no jogo. Ou seja, no começo você empolga invocando 3 monstros, por exemplo, se você já tinha Blue Eyes, como foi mostrado, você conseguiria invocar no primeiro turno seu, que ainda você pode reinventar o duelo, surpreendendo a todos, causando a reviravolta, sacando as 5 cartas se você já estava perdendo, como foi com o protagonista. Então eu diria que o Rush Duel é uma maneira bem legal, eu acho que eles foram muito criativos na maneira com que foi conduzido esse modo de duelo. Eu posso dizer que eu prefiro já esse modo de duelo do que o Speed Duel, por conta que ele mantém a qualidade do Speed Duel, só que ele proporciona algo muito mais cativante, que são 3 monstros em um turno, ele faz com que você saque 5 cartas, o que facilita a maneira de você voltar para o jogo. Então, sério, eu diria que esse Yu-Gi-Oh! Promete, pelo menos nessa parte, digamos que do modo de duelo. Mas, por outro caso, eu acredito que eu falei do principal fator que mais me interessou, digamos que já nesse primeiro episódio, o modo de duelo, algumas referências, a maneira como você deve se centrar nesse Yu-Gi-Oh! Então, praticamente, tendo falado do ponto principal, vamos falar agora dos personagens e de como foi o episódio. Acredito que agora, falando sobre os personagens desse primeiro episódio do Yu-Gi-Oh! Sevens, vamos para o protagonista, nosso querido Odo Yuga, acho que é assim que se diz. Para todo caso, bobo, desligado, porém inteligente e criativo. Ele ter feito o Rush Duel já é um ponto que deve se falar, ele é criativo e inteligente. Por mais que ele seja desligado e não perceba quanto tempo se passa, conforme vai ao tempo que ele quer hackear, digamos, o sistema para implementar, digamos que esse modo de duelar, eu ainda elogio porque ele é muito engraçado, ele tem carisma, e é importante o protagonista ter carisma e ser bom de duelo. Então eu gostei de ver a maneira como ele conduziu e a maneira como ele fez a reviravolta devido ao modo que ele criou de duelo, o nosso querido Rush Duel, que já foi apresentado. Para todo caso, é apenas a minha primeira opinião sobre o protagonista, devemos esperar mais dele para dizer o que ele tem de personalidade, como ele é realmente, mas por enquanto já disse o básico dele, bobo, desligado, porém um gênio. Acredito que agora vamos para a segunda personagem, vamos para a Best Girl, vamos falar de Romy. Vamos falar agora da Best Girl da obra, vamos falar de Romy, porque eu acho ela bem interessante, é uma mistura, digamos que de Akiza, Kotori, com pitadas e Blue Angel. A gente viu que ela é uma guitarrista famosa da Gakkou dela, porém quando se trata de duelos, ela não tem conhecimento algum, tanto que ela desconhece, digamos, o quão conhecido é o Blue Eyes White Dragon, mas eu diria que ela é inteligente por mais que ela não tenha conhecimento sobre duelos. A gente viu que ela dá a ideia, por que você não faz a implementação em tempo real? Ou seja, possibilitando isso, o protagonista pensou, achou uma boa ideia, e o modo dele conseguir ter tempo para fazer o Rush Duel ser permitido era fazendo isso em tempo real, testando, experimentando. Então o fato dela ter falado isso mostra o quão inteligente ela é. Porém, quando se trata de duelos, ela não tem um conhecimento muito a fundo como foi apresentado. Por exemplo, quando chega a 1000 pontos de vida, ela tipo desconhece o quão perigoso isso é. Então eu diria que fica bem interessante as falas dela, porque ela é aquela personagem que implementa, né, digamos que a entrada para pessoas que não conhecem muito o universo de Yu-Gi-Oh! Só que ao mesmo tempo mostra que ela é muito inteligente, ainda mais pelos mistérios. Por que ela tá tão colada? Por que ela tá fotografando o protagonista tanto? Ou seria o Tatsuhisa? A gente não sabe ao certo. A gente viu que ela foi flagrada, ela não queria mostrar a identidade, ou ao menos que ela estava vigiando os dois. Então eu diria que é uma personagem
personagem misteriosa, deve estar amando de alguém. Não diria que é um sentimento amoroso, pelo menos agora no começo, para o protagonista. Então essa waifu promete, e eu já gostei dela. Diria que de todos os personagens que foram apresentados, ela talvez seja a minha favorita do momento atual. Para todo caso, acredito que tendo falado dela, vamos agora para os outros personagens que foram interessantes e engraçados desse primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Sevens. Mas vamos falar dos personagens restantes, vamos falar sobre Sogetsu e Tatsuhisa, que foram os personagens que também tiveram seu centro, são os amigos do protagonista, ou ao menos aparenta isso no primeiro episódio. Eu diria que, começando pelo Sogetsu, que é o mais rápido, é o Setokai. A gente viu que como o Seiyu, ele tem o mesmo do Tanjiro, ou seja, eu já fico empolgado porque eu sou fã do Seiyu, então é muito mais legal ouvir a voz, ainda mais porque esse é um personagem bem engraçadão e bem sério, então ele aparenta um pouco da semelhança do Tanjiro, só que bem diferente ao mesmo tempo. Quem vê entende o que eu tô falando. Então eu diria que foi bem interessante ter visto isso, e eu gostei do personagem, não tem muito o que falar. Eu diria que ele tem uma relação bem próxima com o protagonista e é uma pessoa responsável, porque ele é o presidente do conselho estudantil, ou seja, ele sabe o que ele faz, não é mesmo? E ele também tem uma paixão por duelos, como foi mostrado. Mas, para todo caso, eu diria que o desespero e o pânico são algo que é mostrado, é algo que eu achei bem engraçado quando ele pensa, acabou, a gente perdeu o duelo, o Hyuga não tem mais cartas. Então a gente vê o momento que o protagonista daí mostra o Rush Do, os efeitos dele, as habilidades que podem surpreender, então foi uma parte que eu curti pra caramba. Também devo dizer que a parte que ele tá, digamos que gerando eletricidade pela bicicleta foi interessante, então acredito que o Sogetsu é um personagem bem interessante que eu deveria ressaltar aqui. Mas para todo caso, agora vamos para o Tatsuhisa, que é um personagem que tem um plot interessante, ele tem vários mistérios, ele tem aquele R-Tuning, porque a gente viu que no momento que ele iria falar um demônio habita em mim, ele fica todo envergonhado porque o protagonista corta ele, ou seja, a gente não tem ainda o motivo realmente verdadeiro do porquê ele consegue danificar aparelhos, mas eu gostei porque ainda tem mistérios, ele tem um plot interessante, ele já sabia, digamos que daquele local onde você pode se tornar o rei dos duelos, ou seja, ele pode ser um grande rival amigável, um parceiro do protagonista, mas que vai ter um plot que vai se desenrolar e a gente não sabe se não vai causar problemas ainda. A gente não sabe também se a Romin não estava vigiando ele, então esse personagem é interessante só pelo fato de ele ter uma percepção boa e perceber quem estava observando eles de longe. Então, para todo caso, é um parceiro do protagonista e promete grande coisa. Eu diria que ele tem uma carisma maior até do que o protagonista nesse primeiro episódio. Mas, para todo caso, é minha opinião porque eu gosto desses personagens que tem um ar meio misterioso, rivais do protagonista, que tem, digamos, um plot mais envolvente até. Mas vamos esperar que promete grandes coisas. Então, acredito que tendo falado dele, praticamente falamos sobre todos os personagens e sobre o centro aqui do que eu queria apresentar sobre o Yu-Gi-Oh! Sevens. Acredito que agora a gente já chega no final do episódio aqui, que eu posso dizer que, sem dúvidas, foi um ótimo episódio para Yu-Gi-Oh! Sevens, meu querido Kohai, minha amada senhorita, pelo fato de que eu gostei de tudo que foi apresentado, o protagonista que tem um desejo, digamos, o sonho de criar liberdade através do modo de duelo, ele quer trazer sorrisos para as pessoas que estavam sem esse brilho devido às restrições criadas. Eu diria também que um ponto bem interessante que foi apresentado é aquelas máquinas, digamos que as HIs que ficam falando regra, você não pode trocar, você tem que trocar, digamos, um card só quando você está sob a supervisão de alguém da corporação. Então eu achei bem interessante isso, porque a gente viu também que o plot de tudo isso, talvez essa exceção de regras é pela Gohan Corporation, eu não lembro bem qual é o nome da corporação, ou é Goha Corporation, mas para todo caso é bem interessante isso. Se realmente for a causa de tudo isso, a gente pode ver que a Romi talvez seja uma informante deles, não dá pra saber, que está vigiando o protagonista já faz tempo. Para todo caso, eu gostei do protagonista, gostei já do plot da obra, eu achei bem interessante ainda o outro personagem, o amigo do protagonista, o Tatsuhisa. Sogetsu foi a parte cômica, eu diria, aqui do episódio. O protagonista, ele não aparenta ter uma ambição, ele fica falando todo envergonhado, eu, rei do duelo, que isso? Mas, ao mesmo tempo, ele é aquela pessoa que promete ter ambições grandes se ele realmente querer realizá-las. Eu posso dizer isso pelo fato de que ele queria implementar o Rush Duel e ele conseguiu, era a ambição dele. Então, se ele realmente quiser se tornar o rei dos duelos, ele criar essa ambição, ele provavelmente vai conseguir, porque a gente viu, quem vê se aquele guardião se tornaria isso, ou seja, o caminho dele está aberto. Veremos como será a caminhada de Hyuga, porque promete ser interessante. Então, eu diria que praticamente apresentei tudo que eu queria aqui sobre esse primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Sevens. Mas, para todo caso, acredito que a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Yu-Gi-Oh! Para o próximo episódio de Yu-Gi-Oh! Sevens, eu acredito que devemos esperar um duelo empolgante, por conta de que será o protagonista contra Tatsuhisa, seu companheiro. Eu acho que vai ser interessante isso, porque a gente realmente verá as habilidades do protagonista, embora ele tenha vencido um oponente que o Tatsuhisa não conseguiu, que era o Guardião, podemos dizer que ele já é muito habilidoso. Mas não sabemos, né, com o Rush Duel, a forma agora pode ser mudada. Alguns duelistas que já eram habilidosos, mas não conseguiam usar de todo o poder do deck dele, agora podem conseguir.
e isso é um exemplo para o Tatsuhisa, veremos realmente como será o Rush Duel e como vai afetar, digamos que, as demais pessoas. Eu diria também que é um ponto bem interessante se eles fazerem as consequências. Afinal, querendo ou não, o nosso protagonista, ele foi o pioneiro, ele que criou isso. Será que eles vão conseguir investigar quem que criou e implementou o Rush Duel? Será que vai ter consequências para o protagonista? Será que alguém vai querer duelar? Alguém, digamos que da corporação? Alguém que estava supervisionando? Alguém que não permitiria o Rush Duel? Veremos isso na fala com o protagonista. Para todo caso, a gente só vai saber isso no próximo episódio, se realmente vai ser mostrado. Mas realmente, se a Romy tiver algum plot com alguma pessoa importante, daí ela deve informar já que o protagonista que criou o Rush Duel. Então pode ser bem interessante isso. Mas para todo caso, promete, eu acho que vai ter muita comédia também no próximo episódio. Desde que tenha a Romy aparecendo, eu também já vou ficar felizão, minha querida waifu de Yu-Gi-Oh! Então, acredito que praticamente tendo ressaltado isso, a gente vai ter que esperar o próximo episódio, porque tendo novas informações, lendo o próximo capítulo, vendo o próximo episódio, a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! No próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Sevens. Mata, né?